Olá, tudo bem, gente? Como vocês estão? Por aqui tudo muito bem. Eu havia prometido falar com vocês sobre um conceito do Carl Gustav Jung, né? Deixa eu mostrar aqui uma revista que eu tenho dele, Memórias da Psicanálise, né? Ele é o autor do conceito de inconsciente coletivo, da energia psíquica, né? Ele criou os tipos psicológicos, né? A estrutura psíquica, os sonhos, símbolos, os arquétipos. Uma figura importantíssima, psiquiatra suíço, contemporâneo de Freud, psicanalista, criou uma teoria analítica de Carl Gustav Jung, que repercutiu no mundo inteiro, inclusive no Brasil, desde o século passado, o século XX, né? Até hoje. Ele é muito estudado para compreender nós seres humanos, né? Para compreender as nossas questões, o nosso comportamento, a nossa personalidade. Ele é muitíssimo importante. E tem várias faculdades que têm pós-graduação na psicanálise de Carl Gustav Jung, né? Tem muitas faculdades, pena que não tem aqui em Manaus, mas tem no Rio, São Paulo, tem várias grandes cidades, né? Tem especialização que os psicólogos fazem na teoria de Jung. Sensacional. Todo o conhecimento dele dedicou a vida inteira para criar todos esses conceitos, esses estudos, né? Que eu admiro demais. Então, o conceito que nós vamos falar de Jung, um dos conceitos criados por Jung é o arquétipo da sombra. Essa sombra não é a sombra do nosso corpo, não. É inconsciente, tá? O que é a sombra, né? É o conceito junguiano do arquétipo da sombra. O lado escuro da nossa psique. São os sentimentos mais primitivos da personalidade oculta que cada pessoa possui, mas rejeita. São as coisas que a gente nega na gente mesmo. São aspectos da nossa sombra. Como exemplos, né, desse arquétipo da sombra. A raiva, a inveja, a ganância, o ciúme, o medo, né? E que a gente não quer ver em nós, né? Em nós mesmos, a gente não quer ver esses aspectos. A gente tem esses aspectos, mas não admite que tem, porque nós aprendemos desde a infância que é feio, que é errado sentir inveja, ganância, raiva, né? Então a gente não admite que tem, porque não é bonito, né? Mas existe, e existe desde que a humanidade se criou, desde o início dos tempos,
desde o primeiro ser humano sobre a face da Terra, né? Sempre existiu esses aspectos, né? E que que nós herdamos dos nossos antepassados, que herdaram dos antepassados deles, né? E todo mundo tem. Então, o que fazemos? Porque é assim, ó. Deixa eu falar sobre a frase do Jung que inspirou esse texto, né, que nós vamos conversar. A frase do Jung é a seguinte: o que te irrita nos outros diz muito mais sobre você e pode levar a uma melhor compreensão sobre você mesmo. Tá? Essa frase é de Jung. Tem uma frase semelhante a essa que é de outro autor, que é do Hermann Hesse. Hermann Hesse. Ele fala, olha só como a frase é tão parecida com essa. Ele diz assim, o Hermann Hesse, no livro Demian: se você odeia uma pessoa, você odeia nela algo que faz parte de você mesmo. O que não faz parte de nós não nos incomoda. Frase de Hermann Hesse, que é muito similar a esta frase do Jung. E o que eles estão querendo nos dizer, hein, gente? Eu acredito que é alguma coisa muito importante que pode nos ajudar a entender, né, os nossos relacionamentos com as pessoas. A temática é o seguinte, baseado nessas duas frases e baseado no conceito de sombra de Jung, o tema é: como entender as pessoas que nos incomodam? Como entender as pessoas que nos irritam, né? Nós vamos entender. Há pessoas com quem nós temos afinidade e há pessoas com quem nós não temos afinidade. A nossa percepção de não sentir afinidade por outra pessoa está relacionado à projeção de nossas sombras, que é o que eu acabei de definir, né? Que Jung criou sobre a sombra. Então, a nossa percepção de não sentir afinidade por outra pessoa está relacionado à projeção das nossas sombras. Podemos ter empatia e podemos... quando nós temos empatia, tá? Nós podemos perceber que não conseguimos nos afinar com outra pessoa, né? E isto não nos incomoda, né? Porque a gente tem empatia, a gente sente que conheceu alguém, que não tivemos afinidade, mas isso não nos incomoda, né? Deixa passar batido, deixa para lá. A gente identifica se temos ou não temos afinidade com uma determinada pessoa e isto não nos incomoda, né? Fica tudo bem. Podemos perceber que não temos... Esse já é o contrário, né? Podemos perceber que não temos afinidade com a pessoa e sentir raiva, né? Então, se esta pessoa te irrita só de você olhar para ela, ou seja, a pessoa não está fazendo nada para você se irritar. Ela não está te provocando, né? Mas só de você olhar para a pessoa você se irrita. A gente já viu tanto isso, né? Quando alguém fala assim,
Ou eu não fui com a cara daquela pessoa, sabe? Não tem gente que fala assim, olha, eu conheci uma pessoa, mas não fui com a cara dela, né? O meu santo não bateu com o santo dela. Né? Tem muita gente que diz isso, né? Então, não é que o santo não bateu, né? Não é que a pessoa seja uma pessoa ruim, não é nada disso, né? O que acontece é que nós nos irritamos com a pessoa só de olhar para ela, e isto é não ter uma percepção empática, tá? É o contrário da outra. É bem provável que quando você sinta raiva e irritação ao estar com a pessoa, ou só de percebê-la, né? Só de perceber a pessoa, você já fica irritado. É provável que seja uma projeção da sua sombra no outro, né? Nesta pessoa que te irrita. Então, como você projetaria a tua sombra? Sentindo inveja da pessoa, que é um dos conceitos da sombra. Sentindo raiva, porque alguma coisa na outra pessoa te incomoda, né? Então, o que fazemos quando alguém nos irrita? Fazemos de conta, uma opção, né? Faz de conta que não é conosco, disfarça, né? Disfarça esse sentimento negativo que o outro provoca em nós. Muitas vezes nós agimos assim, né? Quando a gente conhece uma pessoa que nos causa uma irritação, nós fazemos de conta que não é conosco, disfarça, né? Disfarça esses sentimentos negativos que o outro provoca em nós. Mas quando a gente disfarça, o que a gente está fazendo? A gente está recalcando para o inconsciente, né? E a gente está recalcando esse sentimento negativo de raiva, de inveja, a gente está colocando lá no inconsciente, tá? Mas tudo que colocamos, tudo que deslocamos, mecanismo de defesa, para o inconsciente, vai voltar. Vai aparecer em algum momento, porque não fica quietinho lá no inconsciente, não. Ele quer sair de qualquer jeito, vai te incomodar, né? A própria vida vai pedir que olhemos para esses aspectos e que processemos esses aspectos que estão lá no nosso inconsciente. A própria vida vai pedir que a gente olhe para esses aspectos, né? Que a gente processe esses aspectos, integrando-os, acolhendo esses aspectos. Isto é feito na psicoterapia, trazendo esses aspectos do inconsciente para o consciente e integrando-os, processando-os conscientemente. A partir do momento que é feito isso, esses aspectos, somem, né? Deixam de incomodar. Por isso que existe a terapia, né? Exatamente porque a cura se dá quando você traz o conteúdo inconsciente para o consciente. Aí se dá a cura, né? Então, isso é feito na psicoterapia. Mas se você não faz isso, o que acontece? Se você não fizer psicoterapia, não trazer esses processos inconscientes para o consciente, o que vai acontecer? Vai ficar no inconsciente e a gente começa a ver essas sombras projetadas nas outras pessoas. E o que vai acontecer? Vai atrapalhar os nossos relacionamentos, as nossas interações com as outras pessoas, né?
vai nos causar aborrecimento, raiva, sabe? Todo tipo de sentimento desconfortável, né? Vamos ver um exemplo, vamos a um exemplo, tá? Tem uma pessoa que você conhece, tá? Você conhece a pessoa e essa pessoa tem aspectos da personalidade dela que se identificam com essa sua sombra, tá? Que está reprimida no seu inconsciente. Então você fica irritado, né? Não com a pessoa, porque a pessoa não te fez nada, ela não te provocou, né? Você se irrita sozinho, só pela presença dela, tá? Então você fica irritado não com a pessoa, mas sim com os aspectos seus, que você nega em você e que você projeta nela. Tudo isso é processo inconsciente, tá? Não é de propósito, não é porque eu quero, não é consciente. É tudo inconsciente, é no movimento da vida que isso vai acontecendo, sabe? É na correria do dia a dia, é no trabalho, é na família, sabe? Quando você está com a cabeça noutra coisa, você acaba falando, né? Esses conteúdos inconscientes vão acabar saindo a qualquer momento, porque às vezes a gente fala uma coisa, mas não queria falar, não era bem isso que a gente queria dizer, né? A gente machuca o outro sem querer. Muitas vezes a gente esquece o nome das pessoas, a gente fala o nome de uma pessoa que a gente não queria falar, né? Todos esses atos falhos são quando o inconsciente está se manifestando. E ele se manifesta através dos sonhos, né? Através dos atos falhos, através da sombra, né? Da projeção, através dos mecanismos de defesa. Esses conteúdos internos vêm à tona, né? Porque a gente não consegue dar conta em nós mesmos, né? De reter, de segurar isso, né? Então eles ficam no inconsciente e a gente começa a ver essas sombras projetadas nas outras pessoas, né? Quando você conhece, né, alguém que tem esses aspectos da personalidade dela que se identificam com a sua sombra, né, que está reprimida no seu inconsciente. Então você fica irritado não com a pessoa, e sim com os aspectos seus que você nega em você e que você projeta nela. Isso me faz lembrar pessoas que quando conhecem outras, elas falam assim, né? Nossa, aquela pessoa tem uma energia tão negativa, né? Eu conheci uma pessoa que tem uma energia tão pesada, me fez mal, né? Não tem isso? Hoje a gente ouve isso muito, né? Gente, não tem nada de energia pesada no outro, não, sabe? Não tem, não tem nada de energia negativa no outro, não. O que aconteceu é que você fez uma projeção das suas sombras nessa pessoa. Ela não é uma pessoa ruim que carrega energia negativa, não. Não é nada disso, minha gente, né? Então, digamos que... vamos lá. Um exemplo, né? Digamos que uma pessoa, tá? Você chega num ambiente, você conhece uma pessoa super extrovertida, tá? Bem-humorada, falante, bem resolvida, né? Que atrai a atenção das outras pessoas. E você, lá no fundo, sente que você não é assim e sente inveja
dessa pessoa, por você não conseguir ser como ela é. Então você vê a outra pessoa expressando aquelas qualidades, aquelas características que você tanto admira, né? Mas que você nega em você. E então você se irrita com a pessoa. Você quer até brigar com essa pessoa, né? Mas essas mesmas qualidades você pode possuir, só que você não manifesta, né? Na verdade, tudo isso significa que você não está acolhendo aspectos em você mesmo, da sua sombra, que estão na sua psique, que você nega, né? A projeção, gente, é subliminar, tá? Ela não é tão lógica. O que eu quero dizer com isso? Não são todas as situações e nem são todas as pessoas, tá? Que a gente, ao ver esta pessoa, a gente vai projetar. Não são todas. Por exemplo, você assiste um noticiário de TV e você toma conhecimento de que um bandido, um criminoso, um delinquente matou uma pessoa. Aquilo vai te irritar, né? Vai te incomodar. Você vai ficar chateado, chocado, né? Mas isso não quer dizer que quando você fica irritado com esse bandido, você esteja projetando a sua sombra nele, não, tá? Não, a projeção da sombra, ela não é tão lógica assim, tá? Ela é muito mais sutil, né? Ela é muito mais subliminar, porque elas são os nossos sentimentos que a gente rejeita e projeta no outro, para não admitir que temos, né? Então tá. Quando alguém te incomoda de forma constante, né? Porque esse do noticiário da TV, do bandido lá que matou alguém, você fica irritado, incomodado, chocado na hora. Depois de alguns dias você vai esquecendo e passa, tá? Por isso que eu digo que não é tão lógico assim, né? Então, voltando à projeção da sombra, tá? Quando alguém te incomoda de forma constante, olha a diferença. Ou melhor, quando você se sente incomodado de forma constante, né? E tem vontade de querer humilhar a pessoa, né? De xingar a pessoa. Se isso mexe muito com você, é porque essa pessoa tem algo que você gostaria de ter. Você pode até ter essas qualidades, mas não reconhece que tem. Então, nesse caso, falta o quê? Autoestima, né? Enquanto que a outra pessoa tem uma boa autoestima, né? E manifesta as qualidades dela, né? Mas você não tem coragem de ser assim. A outra pessoa tem coragem, ela é ousada, né? Para ser assim. Então, inclusive, quando você culpa o outro, ao invés de olhar para você mesmo e integrar as suas sombras, quando você não quer mudar a si mesmo, você nega tudo o que você vê no outro de bom. Você nega. Quando uma pessoa quer muito mudar alguém e ela diz que quer muito mudar o mundo, né? O que ela não percebe por quê? Porque é inconsciente.
O que ela não percebe é que ela tem que mudar ela mesma, né? Porque o outro sempre vai ser o reflexo dela. Isso é a lei do espelho. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo sobre a lei do espelho. O outro é sempre o seu espelho. Vocês já viram essas pessoas que quando chegam na presença de outras, sempre querem mudar alguma coisa na pessoa? Ah, você precisa fazer isso, você teria que fazer. Por que você não vai fazer isso? Por que você não faz aquilo? Fica dando ideia o tempo inteiro para a pessoa, sem a pessoa nem pedir. Na verdade, ela está falando dela mesmo, né? Que ela precisa mudar. Mas ela projeta no outro, né? Porque o outro é o reflexo dela, né? Então, se eu me sinto incomodada por alguém, é porque existe uma parte de mim que não foi acolhida, que não foi integrada. Tudo isso, gente, é inconsciente, tá? Então você precisa fazer o quê? O que fazer, né? Fazer psicoterapia, né? Para conhecer as suas limitações, para ver qual aspecto que está te incomodando, né? Qual o benefício de fazer psicoterapia nesse caso? Se relacionar melhor. Tem pessoas que às vezes falam assim, poxa, eu não me dou bem com ninguém, eu não consigo manter um relacionamento por muito tempo, né? Eu não consigo me relacionar bem com as pessoas. Mas o que será que ela projeta nas pessoas, né? Que nem ela sabe, nem ela se dá conta, né? Então, para finalizar, né? Se alguma coisa te incomoda muito, isso diz muito mais sobre você do que sobre o outro. Se você simplesmente não tem afinidade com alguém, isso não te incomoda tanto, né? Mas se isso não te incomoda tanto, você não se importa e deixa para lá. Mas se o comportamento da outra pessoa te incomoda demais, a ponto de te irritar e você sentir raiva e sentir que quer destruir a outra pessoa, então o problema é com você e não com ela. Você precisa de terapia. Observe e identifique o que você precisa trabalhar em você. Não é para você mudar o outro, é para você mudar a si mesmo, tá? São aspectos psicológicos que você precisa cuidar. Nós vemos as nossas projeções no outro. E quando você se cura, você cura tudo ao seu redor. Quando você se cura, você cura o seu mundo. Então, gente, era isso, tá? Pra gente refletir, pra gente começar a se perceber melhor, sabe? Onde que eu posso melhorar? Preciso fazer psicoterapia? É um bem que só vai te fazer bem. Só vai te acrescentar, só vai te ajudar a se autoconhecer, a se relacionar melhor com as pessoas, a entender o teu mundo. Só faz bem. Que bom. Gente, é isso, tá? Tudo de bom para vocês, tá? Que vocês sejam muito felizes, tá? Eu desejo de coração tudo de melhor para cada um de vocês que me assiste. Obrigada pela companhia durante essa conversa, obrigada pela presença de vocês.
Muito obrigada por compartilhar os meus vídeos. Muito obrigada por se inscrever no meu canal. Hoje eu estou comemorando 20 inscritos. E estou super feliz porque só um mês de canal, né? Já tem 20 inscritos. Eu sei que todo começo é devagar. Mas quem puder compartilhar os nossos vídeos, por gentileza, compartilhe. Vamos fazer nosso canal crescer, tá? Vamos levar mais conhecimento para as pessoas. Gente, eu sou a psicóloga clínica e psicoterapeuta Francisca Pereira. Beijo grande, fiquem todos bem. Tchau!